presença de todos e de todas que estão aqui. O tema da nossa aula, então, é a valorização da espiritualidade nas práticas de saúde da família. Esperamos, né, quanto LASE quanto LASF, que todos vocês gostem, curtam esse momento, porque eu sempre costumo falar, né, aqueles que já puderam participar dos encontros da LASE, e acredito que falo pela LASF aqui também, que é tudo pensado com muito carinho para todos, né, e para todas. E, como eu vinha dizendo, né, que essa aula nos acrescente tanto no profissional quanto também no pessoal, e que nos transforme de algum modo, né, em seres melhores, mesmo que minimamente, nessa grande caminhada. Tá certo, pessoal? Então, Éder, é contigo, tá? Vou deixar tu te apresentar e depois seguimos o nosso percurso normal da nossa aula. Muito bem. Só confirmando, todos conseguem ver a tela? Sim. Perfeito. Está aqui demonstrado, então, a união de forças, pela união de seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta, né? Quem é desse tempo. Um prazer ver essas duas ligas juntas, planejando eventos, que seja, como eu disse, o primeiro de muitos. E a Cris acertou em cheio, assim, até demorou para acontecer. Mas as coisas têm o seu tempo. Estamos numa palestra sobre espiritualidade, a gente aprende que realmente as coisas têm o tempo certo para acontecer. Obrigado, Otávio, pelo prazer do convite, uma honra, uma responsabilidade trazer esse tema. A ideia não é fazer as coisas sozinho, o ser humano é um ser social, e quando a gente faz as coisas muito sozinho, tende a não dar tão certo quando fazer em grupo. A coletividade funciona muito bem, ainda mais falando em médicos de família e comunidade. A comunidade, inclusive de professores, trabalha super bem junto. Me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou Éder, professor da PUC desde 2013, professor da Unicinos desde agosto de 2019, médico de família, formado no Murialdo, 2009 e 2010, a minha residência, atuando na atenção básica de Porto Alegre, e pela Unicinos atuando na atenção básica de São Leopoldo também, atendo na unidade Brás, dando supervisão agora para semiologia alterada, o pessoal que está no quarto semestre, começando um contato mais de perto com os pacientes e desde o começo em contato com a atenção básica. Muito gostosa essa experiência, está sendo muito legal. A ideia, então, é a valorização da espiritualidade nas práticas de saúde da família. O que espiritualidade e saúde da família têm em comum? Como é que elas conversam e como é que elas caminham juntas? Eu quis só trazer um jogo de palavras diferente que vai trazer um pouco do nosso tema e da nossa palestra de hoje. Que como a gente consegue, como a gente faz para praticar a medicina de família valorizando a espiritualidade, ou seja, como é que a gente consegue dar importância para um tema que é naturalmente importante e que pode passar desapercebido frente ao turbilhão de coisas que a gente faz todos os dias. Então, a ideia é como que a gente vai praticar a espiritualidade dentro da medicina de família. Eu trouxe alguns exemplos de frases e de expressões que traduzem a espiritualidade ou religião, religiosidade ou a conexão que o ser humano faz com o sagrado. Uma letra do Gilberto Gil, conhecidíssima, linda música, Se Eu Quiser Falar com Deus. Um texto de Mateus ali da Bíblia, de quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Logo depois ali os 5 pilares do islamismo, a oração, o reconhecimento de Alá como o Supremo Senhor, a Ramadã, que é o jejum, e a Hajj, que é a peregrinação a Meca. Teremos a brilhante presença do André daqui a pouco, o monge Yaku-san, falando sobre as questões do budismo e a espiritualidade com o contexto todo dele, do quanto que ele sabe. Então, as questões do budismo vão ser trazidas daqui a pouco. O espiritismo com as questões do karma e até candomblé, com a relação forte que as religiões de matriz africana têm com a comida. Então, tudo isso faz parte da relação que o ser humano tem com o sagrado. E tudo isso traz à tona misturas de religião, religiosidade, espiritualidade. Eu vou trazer
o André vai falar um pouco mais específico e um pouco mais detalhado sobre isso, mas para começar esse tema e a gente chegar num patamar comum e a partir dele a gente evoluir, quero trazer para vocês 4 conceitos rapidinhos do que a gente vai falar daqui para frente, tá? Primeiro deles, o conceito de religião. O que é religião? Um sistema organizado de crenças práticas e simbolismos que catalisam a aproximação de da pessoa com o sagrado. Então, cada religião vai ter o seu sistema de crenças, cada religião vai ter a sua organização, as quais é caracterizada e que faz essa aproximação do sagrado com as pessoas. A religiosidade traduz um conceito de prática de cada pessoa, como que cada um pratica a sua espiritualidade. Então, ela demonstra quão ligado ou quão frequentes são as práticas religiosas de cada um. E, inclusive, ela pode não ter vinculação com nenhum grupo ou não ter pertencimento a grupo religioso. Ela simplesmente pode acreditar em Deus e ter as suas próprias práticas, e disso ter a sua religiosidade. Mas não necessariamente isso se traduz em espiritualidade. Espiritualidade é um conceito bem mais abrangente. E aqui eu trago um exemplo, tivemos já esse ano palestras muito interessantes. Eu trago a primeira que a gente teve de abertura, do Dr. Emílio Moriguchi, que traz um conceito, inclusive, japonês. Estou com o livro e lendo aos pouquinhos, é sensacional, do Ikigai, que é aquilo que traz sentido à vida. Tudo que faz com que nós aproximemos a um sentido de vida. Tudo que nos transcende a simples existência dos nossos corpos aqui na Terra. Então, isso é um conceito de espiritualidade um pouco maior. De novo, bem rapidinho, que o André vai falar um pouco mais sobre isso. E o último conceito de coping, que é como que se lida com o estresse, como que se resolve o estresse e se essa resolução ou lidar com o estresse tem algum tipo de vinculação ou ligação à religião ou espiritualidade, é chamado de coping de religioso, né? O coping espiritual, e ele pode ser inclusive positivo ou negativo. Ou seja, as pessoas podem se utilizar da espiritualidade positiva e isso trazer uma influência positiva para aquela resolução do problema, fortalecer-se, por exemplo, na esperança de cura, na esperança de tratamento, isso trazer benefícios para a pessoa, ou pode ter, inclusive, consequências negativas quando está vinculado à religião. Por exemplo, o sentimento de culpa ou o sentimento de não estou fazendo a coisa certa quando não consigo algumas coisas e atribuir isso à religião. Isso acaba sendo também um coping negativo, certo? Conceituando essas 4 coisas, a gente vai então um pouco para foco da nossa palestra, que é o que a medicina de família e a espiritualidade podem caminhar juntas. Antes disso, e muito rápido e muito importante, conflito de interesses. Eu sou um médico, então criado num lar cristão, uma denominação batista, filho de pais cristãos, participante desde muito pequeno de corais, cultos musicais e influenciado, inclusive desde antes de nascer, por temáticas relacionadas a este universo, esta religião. E isto, em nenhum momento, me impede de constantemente aprender sobre as pessoas, as suas interações, suas histórias determinantes que elas trazem, as escolhas que elas fazem, resultados das mesmas, todas as outras questões, tanto religiosas quanto espirituais que vêm no consultório e na vida, mas que eu vou aprendendo aos poucos e ainda assim não tiram a minha influência de ter sido influenciado deste jeito. Mas esta influência, lembrando, não pode ou não deve fazer parte da minha prática diária como profissional. Entendido? Dado esse meu contexto, como que a gente pratica, ou por que é tão importante a gente praticar ou pensar sobre espiritualidade na medicina de família? Porque ela tem impacto na mortalidade. Se a gente pensar nesse estudo de 2011 do Luchetti, ele faz um apanhado dizendo que a espiritualidade e religiosidade
quando tem um impacto na mortalidade, tem impacto na intervenção dentro da mortalidade. Como assim? Ele fez algumas meta-análises e comparou o desenvolvimento de espiritualidade e religiosidade com outras práticas que o médico de família faz com a sua população, que implicam em prevenção e recomendação de hábitos para melhorar desfechos negativos. E de 3 meta-análises, considerando aquelas que mais tiveram resultados valorizáveis, as pessoas com índices de espiritualidade e religiosidade maiores tiveram 18% de redução na mortalidade em comparação com pessoas que não tinham espiritualidade desenvolvida. Isso é mais forte que 60% em 25 revisões sistemáticas que foram analisadas, e falar sobre e desenvolver espiritualidade, ou recomendar que seja desenvolvida espiritualidade ou religiosidade, é tão impactante na morbimortalidade das pessoas que incentivar o consumo de frutas e vegetais para doenças cardiovasculares, e mais forte ainda que usar estatinas, que é uma medicação que a gente usa para baixar o colesterol. Eu vi que a gente tem um monte de convidados, fico muito feliz por isso, de várias áreas, então tentando já falar uma linguagem que todos entendam. Então, desenvolver a espiritualidade é uma ação de prevenção e redução de risco que a gente pode fazer dentro de um consultório de medicina de família. E não só isso, é uma prevenção que traz impacto positivo. Quais são algumas ferramentas que eu selecionei aqui que têm direto relação com a espiritualidade e que dentro delas a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente pode desenvolver espiritualidade com os nossos pacientes. Algumas ferramentas bem específicas da medicina de família. A primeira delas, o método clínico centrado na pessoa. Fico feliz em ver e ouvir, todo o tempo que eu estou na Unicinos, o pessoal já tem esses conceitos desde muito cedo na universidade. Então, desde o primeiro e segundo semestre, já se trabalham conceitos de medicina centrada na pessoa, de genograma. O pessoal já faz visita domiciliar acompanhando os agentes de saúde na interação indivíduo-comunidade, uma disciplina muito legal da Unicinos, então fico feliz por isso. Método clínico centrado na pessoa, uma ferramenta da medicina de família e comunidade que ajuda a entender todas as dimensões que são compostas a pessoa que está na nossa frente. Genograma e ecomapa são representações gráficas de família e a sua relação com a comunidade. Visita domiciliar não precisa explicar, quando a gente vai na casa dos pacientes. E o apoio matricial são os níveis secundários de complexidade que a gente usa para ajudar na resolução dos pacientes e dos casos que a gente tem no nosso cotidiano. O método clínico ele é centrado, então, falando um pouco mais sobre, em 4 componentes. Nós vamos ver um diagrama dos 4 componentes depois. Os 4 têm algum tipo de interação e sofrem influência possível da espiritualidade, mas aqui eu vou focar um pouco mais no segundo componente, que é o tratado entendendo a pessoa como um todo e quanto isso tem influência da espiritualidade. As relações familiares do Ecomapa, na visita domiciliar, onde a gente vai na casa do paciente para poder assisti-la enquanto ela não pode estar na unidade, e o apoio matricial fazendo um nível de cuidado conjunto com outros níveis de complexidade. Eu quis focar que o médico de família, ele trata pessoas. A pessoa que está na frente dele pode ter um papel de paciente, ou pode estar exercendo o papel de paciente, trazendo para o médico uma dificuldade, um problema, alguma coisa que ele precisa de resolução, ele conta com o médico de família para poder resolver. Mas a gente não pode, do lado de cá, da mesa do consultório, a gente nunca pode esquecer que a gente está tratando de pessoas, não de pacientes. Não de graça, 3 das ferramentas que a gente está trazendo aqui tem o foco e tem a especificidade de falar em pessoas, não de pacientes. Então, a gente trata muito mais que só alguém portador de uma condição. Aqui um desenho esquemático do que é o método clínico centrado na pessoa. Para quem não conhece, tentar explicar rapidamente
que é o primeiro passo quando a gente explora a saúde, o que o paciente interpreta também como saúde, o que ele interpreta com a doença e o que a experiência da doença causa nesta relação. Nem tudo que eu acredito que seja doença no paciente, ele acredita que seja doença. Nem tudo que está se passando na cabeça do paciente, falando sobre a experiência de estar doente. Cada um de nós sabe o que é a experiência de estar doente quando passa por alguma enfermidade. Isso nos afeta de forma muito particular. Se o Neymar tem uma contratura na perna, isso faz total diferença na vida dele, porque disso depende, inclusive, o seu sustento profissional e todo o trabalho. Se eu tenho uma contratura na minha perna, vão pensar que eu estou mancando 1, 2, 3 dias e vida que segue. As doenças impactam diferentes pessoas diferentes em diferentes momentos. E a gente tem que ter muita atenção para isso. E entender e valorizar isso faz parte do nosso trabalho como médico de família. Mais do que isso, o segundo componente, como eu falei, que vai ser de grande valia para a gente falar sobre espiritualidade dentro do trabalho da medicina de família, que este tríade de doença, saúde, experiência da doença, ela acomete uma pessoa que está dentro de uma família, que mora dentro de uma casa, que está dentro de uma comunidade, que conhecem amigos, que usa dos recursos dessa comunidade e que trabalha, que vive, que sai de casa, se diverte, usa os recursos como água, luz, transporte, lazer, direito de ir e vir, quanto de contexto de violência tem próximo das pessoas ou não. Então, faz parte do entender a pessoa como um todo, não só essa experiência e o processo de saúde e doença que acontece naquele momento, mas quem é esta pessoa que está passando por este processo de saúde e doença. A partir disso, a gente elabora, junto com o paciente, um plano de manejo dos problemas, onde cada um dos atores desse processo, tanto o médico quanto o paciente, tem o seu papel, sua responsabilidade e o seu motivo. E ali embaixo não está constando o quarto item, que é o fortalecimento da relação médico-paciente. Ele não está ali porque ele, em teoria, abrangeria como se fosse um ciclo envolvendo todos os passos. Ele deve constar e estar ativo em todos os passos do método clínico. A gente sempre tem que fortalecer a relação médico-paciente. Ou médico-pessoa. Estou acostumado a falar diferente, médico-pessoa. A gente tem que lembrar que a consulta, o espaço de consulta é e vai ser e será sempre o principal espaço de prática do médico de família. E essa consulta pode acontecer em vários cenários, em vários locais. Pode ser numa unidade de saúde, eu trabalho só em unidades de saúde, mas a medicina de família hoje tem se espalhado em um monte de outros lugares diferentes. Atenção, serviço suplementar, planos de saúde tem cada vez mais aumentado a participação dos médicos de família. No domicílio, essa consulta pode acontecer por teleatendimento, que depois da pandemia tivemos um crescimento exponencial nas consultas de teleatendimento e nem por isso deixam de ser consultas. Consultas são sagradas, já diria o médico espanhol Juan Gervas. Tem algumas consultas, inclusive, que ele chama desse termo sagradas. Um paciente que chora, por exemplo, ele atribui que essa seja uma consulta sagrada, onde deva se dar um tempo que o paciente merece para que seja resolvido aquilo pelo qual ele está passando. Essa consulta, que é um instrumento de trabalho do médico de família, representa aquele momento temporal único na linha de tempo das duas pessoas, ou dos dois atores que estão ali. Sendo uma a pessoa que está no lado de lá da cadeira, trazendo a queixa, o problema, ouvindo aqui para resolver alguma coisa, e do outro lado da cadeira, e isso a gente às vezes um pouco não se dá conta, mas que a gente também sim é uma pessoa. E uma pessoa que também tem os seus credos, que também tem a sua influência religiosa e espiritual, que também teve uma noite mal dormida ou não, que também mora num contexto social bom ou ruim, que está pensando ou não em muitas mil coisas que passaram antes daquela consulta e que vão passar ainda depois das próximas consultas, que tem a pressão
por metas e números de gestões e de contratantes, que tem um monte de coisa acontecendo. Então, a gente pensa que o paciente deve ser valorizado? Sim, sempre. Mas estamos aqui numa liga de medicina, falando que o médico também é uma pessoa. E como a gente pode fazer com que essa influência do médico ser pessoa não quero usar o termo atrapalhar, mas assim, não comprometer o resultado daquela consulta, daquele encontro temporal único entre essas duas pessoas. E que, mais uma lembrança, a espiritualidade faz sim parte do arsenal diagnóstico e terapêutico do médico de família e comunidade. Ele faz parte, ele é importante, mas os sistemas de saúde que a gente usa digitais, por exemplo, não valorizam tanto a espiritualidade ou até a religiosidade, como se queira falar. Esse eu fiz uma cópia do meu prontuário eletrônico, não quis trazer todo, mas esse é o meu prontuário eletrônico, e ele em nenhum momento registra ou possibilita algum campo para que eu coloque qual é a minha prática religiosa, se eu a tenho, se eu não tenho. Ali está constado meus telefones de contato, as minhas informações sociodemográficas, estado civil, tipo sanguíneo, orientação sexual, identidade de gênero, que são coisas extremamente importantes, ocupação, escolaridade, e aqui uma semicrítica na prática das nossas consultas, não está colocado um espaço para se valorizar ou manifestar a religião ou espiritualidade aqui no prontuário eletrônico. Desenvolvendo um pouco mais, como eu falei, o segundo componente do método clínico centrado na pessoa, que é o entender a pessoa como um todo, faz parte desse entender a pessoa como um todo dentro da espiritualidade, o entender que essa espiritualidade é o que dá sentido à vida. E ela não necessariamente, como eu disse, está ligada a alguma religião ou religiosidade. Está ali o segundo texto. A espiritualidade, o corpo da pessoa são um só, a mente, o corpo e a espiritualidade. Separar um pedaço desse todo para só esse pedaço ser examinado é minimizar ou ainda negar que as outras partes desse corpo são importantes. Uma doença grave, sim, pode aproximar uma pessoa de aspectos como esse sentido da vida e significado. Podem afastar? Também. Mas os aspectos de sofrimento grave normalmente trazem mais perto essa questão da espiritualidade e do sentido da vida, fazem a pessoa repensar muito. Isso a gente pode usar como nosso arsenal terapêutico. E lembrar que eles podem, inclusive, os pacientes que trazem essa queixa, quando sofrem essa doença mais grave, é um problema mais sério, eles podem não querer discutir isso com mais ninguém, além da pessoa que está tratando deles. E lembrar sempre que escutar a pessoa e estar aberto ao que ela tem para te trazer sempre vai ser mais positivo do que tu trazer objetivamente respostas prontas. A principal parte da terapia e do tratamento faz-se do escutar a pessoa. Sempre, sempre sem julgar. Genograma é uma ferramenta que a gente usa na medicina de família que demonstra as relações interfamiliares dentro das gerações. Um bom genograma, como está demonstrado ali na direita, ele compreende 3 gerações e a gente entende numa fotografia quem é a família nuclear, se teve alguma separação, alguma morte no meio do processo e as relações interfamiliares. Nesse instrumento não está constada a espiritualidade de cada um. Entretanto, entendendo a família, algumas relações familiares, por exemplo, casamentos ou relacionamentos que não dão mais certos ou abusivos de certa forma, ou que não são saudáveis para o casal, por vezes aspectos de religiosidade estão envolvidos, porque se eu me separar, eu posso ficar mais longe de Deus. Então, se tem aspectos de tratamento, a gente pode identificar tratamentos desse casal, mas às vezes se explicam esses aspectos relacionados à religiosidade dentro das
famílias que a gente examina. Esse genograma também, ele não tem um espaço específico dentro do ESUS, mas a gente, com alguma frequência lá, tanto na PUC quanto na Unicinos, faz esse exercício de desenhar o genograma das famílias para a gente conseguir entender a complexidade das relações familiares. Essa é uma segunda ferramenta, a gente usa também, chamada Ecomapa. É um pouco mais ampliada, é a família dentro do seu território. Ela ajuda a entender quais são as forças, quais são os recursos que cada comunidade, cada família utiliza dentro da comunidade, quais os recursos que ela não pode contar, que ela sofre influência, que ela não quer ver nem de perto, nem pintado de ouro. E não raro, nas famílias, quando a gente faz esse Ecomapa, a igreja ou alguma outra instituição religiosa, seja um terreiro, seja alguma casa espírita, seja algum amigo, mas com algum viés de ligação religiosa ou espiritual, acaba aparecendo e ajuda muito a gente entender isso e valorizar essas pessoas e essas fontes de força dentro da comunidade. Um pequeno demonstrativo de tudo que pode interferir na saúde da pessoa que a gente está tratando. Somos alguém numa linha do tempo, como eu disse, que corre enlouquecidamente e cada vez mais rápido. Já estamos em outubro, incrivelmente, daqui 2 dias. E muitas coisas durante esse tempo nos manifestam a sua interferência sobre ele. O nosso self espiritual, ele é o mais nuclear, digamos assim, e a partir disso, com a linha do tempo, ele sofre influências muito grandes do nosso corpo, da família, das influências da nossa família que mora junto com a gente, não só da família que mora na mesma casa, mas a família extensa, às vezes que não mora na mesma casa, mas tem participação direta, amigos e a comunidade, cultura, sociedade. Para quem lembra bem, são os clássicos determinantes sociais em saúde, que a gente vê, especialmente na comunidade, quando a gente faz a visita domiciliar, eles agem muito fortemente sobre as pessoas com quem a gente trata. E tu tens ali, como dito na direita, os fatores, todos eles, determinantes sociais, agem de forma muito importante. E às vezes a espiritualidade e a religiosidade são recursos que as pessoas têm para conseguir passar por cima disso. Na visita domiciliar, a espiritualidade se faz presente quando a gente entra na casa, mas a gente tem que estar com o olho treinado. A gente consegue ver na casa dos pacientes que a gente visita uma erva de São João plantada ou num pote na entrada de casa. A gente vê nas paredes imagens de trechos da Bíblia com o logo de alguma igreja ou de alguma instituição religiosa. A gente vê uma Bíblia aberta normalmente no Salmo 91. A gente vê outras influências religiosas na casa da pessoa que, com o olho treinado, alguma entidade de matriz africana que tem o seu também nas fotografias ou demonstrado de alguma forma nas paredes, e as pessoas costumam demonstrar nas suas casas aquilo no que elas acreditam e naquilo que elas acham importante. Às vezes não tem um reboco na parede, mas tem um prego e no prego pendurado um trecho de alguma oração ou de algum trecho da Bíblia. Então, a gente tem que estar muito atento para valorizar essas coisas. Novamente, deve ter uma observação bastante detalhada e delicada e ela não pode ter julgamentos. Sempre sem julgamentos, mas isso tem que ficar na alça de mira do tratamento do médico de família para poder ser trazido para a consulta e para o plano terapêutico de cada um quando e se necessário. Faz parte da competência cultural do médico de família saber valorizar as práticas religiosas, não só saber que elas existem, mas se inteirar delas, porque tais práticas podem sim influenciar o tratamento de seus pacientes. O André, por exemplo, trabalhou, ele pode trazer o exemplo mais certo, trabalhou numa comunidade indígena, onde a fitoterapia era muito influenciada na comunidade que ele atendia. E essa fitoterapia pode trazer grande influência no tratamento medicamentoso, no plano de tratamento de cada paciente. Então, saber valorizar, reconhecer e entender cada prática religiosa das pessoas influencia grandemente no tratamento de quem a gente está atendendo.
Para o apoio matricial, é o nível, como a gente fala, secundário de cuidado. A gente tem ambulatórios especializados em saúde mental, os centros de atenção psicossocial, mas sempre lembrar que a coordenação do cuidado é de papel do médico de família. Ele coordena o cuidado, encaminha o paciente para tal assistência e volta. Ele é o chefe não digo, mas ele é o coordenador do cuidado de cada pessoa que a gente trata. Nesse segundo item, eu trago de novo outra palestra que a gente teve durante o ano. Depois o Otávio me lembra o nome do psicólogo que trabalha bastante com moradores de rua, que é, na consulta, o teu olhar para questões de religião ou espiritualidade deve estar muito atento, mas sempre temos que ter a ciência de qual papel a gente está exercendo naquele momento. Se o profissional que tem o ouvido e o plano terapêutico treinado para isso identifica que o foco do problema, ou o foco de intervenção deve ser em algo espiritual, a indicação e a recomendação é que seja encaminhado para o guia espiritual de cada um. Temos que ter a ciência e a noção e a certeza do nosso papel sempre que estamos exercendo. Aquela conversa foi extremamente interessante, lembro dela com bastante carinho. E dentro também do apoio matricial e da saúde suplementar, que pode ser feita pelo médico de família, mas também a gente usa bastante do apoio matricial para isso, estão as PICs, as práticas integrativas e complementares. Como uma mindfulness, homeopatia, fitoterapia, como eu falei, alguns grupos terapêuticos podem ter a ajuda de apoios matriciais, então a gente usa bastante da rede de cuidado e não somos o exército de um homem só. Como eu disse no começo, todo tratamento e todo processo de cura que envolve mais pessoas tende a dar mais certo. Como é que a gente avalia a espiritualidade da pessoa que está na nossa frente? Duas dicas, eu esqueci de pôr a referência, peço desculpas ali. Duas dicas que ficam de questionários bem estruturados, posso passar depois para vocês, são perguntas bem específicas, que é o questionário com acróstico, né? O FICA e o HOPE. Tem perguntas, indo atrás a gente consegue chegar nas perguntas e no momento adequado, da forma adequada, tem perguntas estruturadas que avaliam o quão espiritual o nosso paciente está e como ele lida com o problema que ele tem e quanto que esse problema que ele tem a ajuda, se eu me faço entender, da espiritualidade nesse processo. Envolvem questões como fé, a importância da espiritualidade para cada paciente, o que a comunidade e a influência da religiosidade na comunidade pode interferir sobre ele e o quanto que ele interfere no tratamento em si de cada paciente, a espiritualidade tem em cada pessoa. E as perguntas da direita também, a esperança, a religião organizada dentro de cada pessoa, enquanto que ele pratica espiritualidade, quanto que ela é importante para cada pessoa e efeitos. São perguntas parecidas no tratamento de cada pessoa que a gente trata. E eu trouxe para terminar, prometo, quero ouvir bastante o André, eu gosto de ouvir ele falar, vou falar bastante sobre ele depois, alguns artigos que nos ensinam a praticar e mostram quão importante é a religiosidade e a espiritualidade dentro da nossa prática. Uma pesquisa feita sobre programas de residência de medicina de família mostra que quase 92% dos diretores de programa dizem que ensinar a espiritualidade era muito importante, mas 31% só dos programas tinham um currículo específico para o ensino de espiritualidade. Isso é importante. O fator mais comum correlacionado com o currículo espiritual variava de interesses dos membros docentes de cada universidade, ou seja, não era algo estruturado, mas era um interesse era o interesse do profissional e, consequentemente, ele implementava aquele programa. Mas os diretores acham que é importante e a gente está vendo que realmente é. Uma pesquisa feita dentro da UnaSUS, Universidade Aberta no SUS, que fez especializações para médicos de família, para formação de médicos de família, fez um questionário aos médicos que estavam fazendo esse programa, foi perguntado a 423, porém teve 73 respostas, é um número de participantes pequenos.
mostra que muitos dos participantes são católicos, porém 52% não praticantes, de todos, né, das outras religiões. 86%, ou seja, bastante prevalente, acreditam em Deus e 89% ainda consideram muito importante o cuidado espiritual nas práticas de saúde. Espiritualidade e religiosidade sendo importante nas práticas em saúde, e ainda 94% consideram que a espiritualidade contribui para a prática ou para a saúde física. Isso são médicos que estão em atenção direta aos pacientes, fazendo especialização em medicina de família. Então, na prática, eles estão vendo quão importante é a espiritualidade. Aqui no Brasil, tivemos um braço de um estudo multicêntrico que fala sobre as implicações na prática clínica da espiritualidade e religiosidade dentro dos médicos residentes. Alguns dados ali estão colocados, mas é importante, eu sinalizei que as barreiras para se discutir religiosidade e espiritualidade com os pacientes eram, para o profissional, manter a neutralidade, a preocupação de ofender os pacientes e tempo insuficiente, com um valor bem alto de porcentagem de 26,2%. Os fatores que faziam com que os médicos residentes discutissem espiritualidade e religiosidade eram o gênero feminino, ou seja, as mulheres discutem e falam mais sobre espiritualidade do que os homens, especialidades clínicas, como medicina interna ou medicina de família e psiquiatria, em detrimento às especialidades cirúrgicas. Aqui o exemplo: cirurgia, gineco-obstetrícia e ortopedia. E ter um treinamento formal em religiosidade e espiritualidade, e tinha níveis maiores, faz ter níveis melhores e maiores de religiosidade e espiritualidades, e discutiram melhor com os pacientes sobre esse assunto. Quis ser breve, mas quis trazer algumas ferramentas de como o médico pode trazer a espiritualidade dentro da prática de medicina de família. Estão aqui os meus contatos. Otávio, brigadão pelo convite, isso foi só uma introdução, espero que tenham gostado. Estamos ansiosos para ouvir o meu, que eu posso dizer com muito carinho, mais que colega, um grande amigo do peito, o André, que vai falar com a gente um pouco mais agora. Perfeito, professor Éder. Acredito que eu vou esperar o professor André, né? Seja muito bem-vindo, antes de tudo. Agradeço em nome da LASF, em nome da LASE, né, por compareceres. Ficamos muito gratificados com a presença de ambos os palestrantes. E vou dar início, abrir espaço para ti, professor André. Vou deixar tu te apresentares. E acredito que depois da pauta de ambos, a gente pode abrir para a interação com o público, para os agradecimentos e para as perguntas também. Seja muito bem-vindo, professor André. Só tá sem áudio, professor André. Tá sem áudio. Ainda não. Ainda não. Fica tranquilo que são coisas que acontecem. Essas são as percorrências, né, que a gente vive As no EAD. dores. É. Tá zero, professor. Se tu for nos 3 pontinhos ali e for em configurações, talvez tu tenha que selecionar o fone teu que está conectado via Bluetooth. Tudo bem, aguardemos. Ele vai sair e já volta. A palavra Perfeito. budista para eu vou sair e já volto.
Eu não sei, Um gesto vale mais que 1000 palavras, né, professor? Com certeza. Rapidinho, então, aproveitando, vamos ver. Ufa, rápido. Ainda não. Ainda sem áudio, professor. Tá bem. Mas relembrando, o professor Éder, que tu comentaste ali, o nome do psicólogo é Pedro Amado. Pedro Amado, isso, eu não lembrava o nome dele. Obrigado, Otávio. Essa palestra foi muito legal. Acho que todas, né? Como é que o pessoal fala? Não é puxar brasa para nossa sardinha, né? Mas assim, eu acho que nós tivemos palestras realmente bem interessantes, bem marcantes esse ano que passou, assim, a dele especialmente eu lembro com bastante carinho. Sim. E fazendo um breve comentário, então, antes do professor André entrar, essa questão, posso falar pela minha visão, né, que a saúde da família e comunidade tem, quanto a pessoa em um todo, né, eu acredito que seja um dos grandes diferenciais, né, que tu consegue te aproximar justamente isso, né, tratando a pessoa e não somente a doença. Algo que é muito legal, pude participar já de várias palestras da LASF também, que é muito trabalhada essa questão, né, e acredito que temos isso em conjunto com a LASE, de ver além daquilo que a pessoa traz como enfermidade física, né? Porque é um ser completo, é um ser que atrás daquilo dali que ela traz, pelo seu semblante, a gente sente quando uma pessoa entra está abalada, está com algum problema, quando entra num consultório, assim, para fazer o atendimento dela, entra na clínica ou entra numa estratégia de saúde da família, tu consegue ter essa percepção, né? Então, tu consegue enxergar além do que simplesmente é a doença, né? Então, eu acho sensacional essa visão e é sempre bom e é sempre